O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Fala que agora. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E ninguém vai poder querer como amar. E ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu Esse jogo de basquete, cadeira de rodas também. minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. E baby, amar Boa tarde. sem temer. Tem um time de cadeira também. Não consegue. Tem gente que consegue arremessar. Não há homem ou mulher, não há pessoa que por acaso não tenha se olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundo, a gente se vê como um objeto a ser olhado. A isto, talvez se chamaria de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. A alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Ah, então é verdade que eu não me imaginei. Eu existo. Com as palavras de Clarice Lispector, eu dou boas-vindas a todas as pessoas. Eu me chamo Patrick Meneghetti, sou servidor da Justiça Federal, lotado na subseção judiciária de Cruz Alta, e juntamente com a colega Ângela, que faz parte do NADH, e com o colega Marlon, que faz parte da subseção de Blumenau, vou conduzir essa conversa virtual intitulada Pertencimento na Diversidade, organizada pelo projeto Círculos de Conversa, em parceria com o Grupo de Trabalho para Ações em Direitos Humanos, Equidade de Gênero, Raça e Diversidades da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente, eu vou me autodescrever. Eu sou, então, um homem branco, e aí eu costumo dizer que eu prefiro a nomenclatura que o filho de uma amiga usa para se dirigir a mim. Um adulto em miniatura. A palavra homem eu acho muito forte,
Nesse momento, preciso dizer para vocês que cisgênero, homossexual masculino, portanto, pertencente à letra G da sigla LGBTQIAPN+. É importante destacar este momento, o quanto nós precisamos conversar. Nós precisamos nos comunicar. Como bem disse o Chacrinha, e aqui eu falo também como jornalista, quem não se comunica, se trumbica. É importante também mencionar que desde os anos 60, a Organização das Nações Unidas reconhece a comunicação como um direito humano. Um direito, inclusive, gerador de direitos. A minha fala, ela vai se guiar por 3 perguntas norteadoras. A primeira delas é: o que significa a sigla LGBTQIAPN+. Então, uma sigla utilizada para se referir a maiorias minorizadas e para nós pensarmos sobre uma diversidade de identidades. E aí eu passo a palavra para a colega Ângela. Bom, sobre a questão, Patrick, tu vai falar sobre a questão do que significa toda a sigla, mas, na verdade, a sigla é só para que a gente consiga, né, como nosso pensamento ainda é muito cartesiano, e, na verdade, a gente tem modelos mentais muito em caixinhas, né, se as coisas não tiverem exatamente discriminadas de determinadas formas, ou com conceitos e com rótulos mesmo que sejam menores, para que haja para que se amplie o entendimento, né? O nosso modelo mental às vezes não consegue perceber, porque na verdade a sexualidade transcende a questão de gênero, e a própria, na verdade, a sigla, ela tenta só didaticamente dar visibilidade para várias formas de ser das pessoas, que na verdade só aumenta, porque os seres humanos estão se descobrindo, estão descobrindo as suas sensibilidades, os seus desejos, as suas vontades, as suas orientações, que cada vez menos cabem em caixinhas. Então, vai chegar um ponto em que simplesmente seremos todos seres humanos, sem rótulos, mas, por enquanto, já que precisamos dos rótulos, vamos à descrição da sigla. Bem importante, né, pessoal? Porque quem dera que nós pudéssemos nos intitular humanos e sermos tratados desigualmente na medida da nossa desigualdade. Enquanto isso não acontece, então, para fins de letramento mínimo, e aqui eu me coloco que, enquanto lugar de fala, eu entendo um pouco sobre a letra G. As demais não são meu lugar de fala, mas trazendo aqui algumas noções mínimas para que a gente possa ir aprendendo, porque a sigla vai se modificando, então nós estamos em constante aprendizado em relação a ela. Então, L de lésbicas, G de gays, aquelas pessoas que sentem atração pelo mesmo gênero. Lésbicas para mulheres, gays para os homens. E estamos falando aqui de gênero, que é uma construção social e que pode ou não ter relação com o nosso sexo biológico. Bissexuais são aqueles que se sentem atraídos, também estamos falando sobre gênero, por 2 gêneros. O T representa as pessoas transgêneras, transexuais e travestis, todas aquelas que de alguma forma não se identificam com o gênero de nascimento. E aí nós estamos falando do trans, né, que quer dizer além de. Queer, a teoria queer, na verdade, traz uma noção bastante ampla, então é a mais difícil de nós compreendermos, justamente porque a ideia aqui pode ser utilizada tanto no sentido de quem faz parte da comunidade, ou para aqueles que não se identificam simplesmente com o cis, que é aquele encontro entre a biologia e o gênero.
quando nós nos referimos aos intersexuais, o I da sigla é a única letra que fala sobre sexo. Eu sou de um tempo que as pessoas intersexuais eram chamadas de hermafroditas. Então, né, aquele termo lá da biologia que era utilizado, né, é utilizado ainda para plantas. Então, nós temos uma população no mundo que nasce intersexo, que são aqueles que no aspecto, não estão no aspecto binário sexual masculino e feminino por questões congênitas. O A tem pelo menos 2 significados e nós trazemos um terceiro aqui. Primeiro, pessoas assexuais que sentem pouca ou nenhuma atração sexual. E também para agêneros, aqueles que não se sentem parte de algum dos gêneros. A Rita Von Hunt nos ensinou, alguns anos atrás, que o A também poderia ser utilizado para os aliados. Aqueles, ou na verdade, todas as pessoas que não estão contempladas pelas outras siglas e que deveriam, né, apoiar a diversidade. E esse A de aliados é tão importante, porque há um tempo eu recebi uma pergunta no meu Instagram de uma aluna: cadê o meu H de heterossexual aí nas letras? Né? Pansexuais, aqueles que não se importam com a questão de gênero ou se sentem atraídos por todos os gêneros. E o N, que é a letra mais recente incluída, são as pessoas não binárias, né? São aquelas que não são completamente homens ou mulheres em questões de gênero. Antes, as pessoas não binárias estavam dentro do Q de queer, mas agora elas estão ganhando uma letra. E o mais é para incluir todas as pessoas que não se identificam como pessoas não cisgêneros, ainda pessoas não transexuais. E a ideia do mais é mostrar que grande é a diversidade. Então, essa explicação é de uma fonte, né, Orientando, que é um fórum justamente criado para discutir a diversidade. E a ideia aqui justamente é dizer para vocês, né, nessa nossa conversa, que nós não dominamos todas essas letras, elas se modificam, mas elas existem para mostrar a diversidade. E cada uma delas está destacando alguém que certamente sofreu algum tipo de discriminação, algum tipo de preconceito, foi tolhido dos seus direitos. E aí, para finalizar essa primeira questão, eu trago uma frase da série N com E, que diz: acho que aprendi algo sobre o amor. Não é igual para todo mundo, pode ter muitas formas diferentes. E aí eu trago também uma postagem que o Marlon fez ontem, né? Que nós também não falamos só sobre amor, porque está difícil amar em tempos líquidos. Então, aqui, a ideia é mais do que romantizar, porque toda forma de amor é amor, quando ele existe, se existe, mas humanizar. A segunda pergunta é por que o dia 28, então, é considerado o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. E nós fizemos o podcast, que convido vocês a escutarem, do Conversas Necessárias, do Círculos de Conversa, falando um pouco sobre isso. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul fez uma postagem ontem, mas eu queria me deter inicialmente a palavra orgulho. A palavra orgulho, gente, não é para ninguém querer ser mais ou melhor do que ninguém. A palavra orgulho, ela é o contrário da palavra vergonha, que tanto, né, acompanha as pessoas, né? Inclusive faço parte aqui da sigla LGBTQIAPN+. Então, não é nenhuma forma de soberba, de prepotência, mas simplesmente superar a vergonha de se ser o que se é. Então, né, esse dia, ele faz menção lá à rebelião de Stonewall, em Nova York, em 1969, em que um espaço ocupado por pessoas LGBTQIAPN+, foi, né, enfim, invadido por policiais, por forças de segurança, e essas pessoas se manifestaram, né? Se manifestaram, lutaram por dias, né, por direitos.
E a partir daí se tem, então, né, a data e também a origem do que hoje nós chamamos paradas do orgulho LGBTQIA+. Então, essa data não é brasileira, né? Nós importamos, é comemorada a nível mundial. E para finalizar esse primeiro momento da minha fala aqui, eu queria trazer um terceiro questionamento. Por que que a bandeira do orgulho LGBTQIA+, é inspirada em um arco-íris? Aí o Marlon colocou a camisa rosa e eu brincava aqui, coloquei uma camisa toda florida, porque quando nós falamos em arco-íris, em cores, nós falamos em alegria, né? Nós falamos em, enfim, vida. Mas não se confunde com a fala de um cantor sertanejo aí bem conhecido, que diz que ele não tem problemas com pessoas gays, inclusive um amigo dele ele tem um amigo gay que é uma pessoa muito engraçada. Né? Então, falar em arco-íris, falar em colorido, não se confunde em necessariamente, né, aquele estigma que a pessoa, por ser gay, por exemplo, ela é uma pessoa que tem que ser engraçada. Então, eu queria falar um pouco sobre essas cores, né? Ela foi criada por Gilbert Baker em 1978, né? Praticamente 10 anos depois, lá da Stonewall, em São Francisco. Então, a primeira versão ela incluía 7 cores do arco-íris, mais a cor rosa. E cada uma dessas cores, então, tinha um sentido. E por que a escolha de uma bandeira? Né? E nós falamos muito em bandeiras, né? A minha bandeira é essa, não quero levantar bandeira. Então, né, pelo criador, bandeiras simbolizam poder. Elas dizem alguma coisa. Você coloca uma bandeira do arco-íris no para-brisa, está dizendo alguma coisa. Tudo é linguagem. Então, o arco-íris seria a melhor maneira de representar justamente a diversidade. Então, o rosa choque, sexualidade, o vermelho vida, laranja cura, amarelo sol, verde natureza, turquesa magia e arte, o índigo serenidade e o violeta espiritualidade. Então, eu passo a palavra agora para a Ângela, para falar um pouquinho sobre o pertencimento na diversidade, na Justiça Federal. Bem, falando um pouquinho sobre pertencimento, né, o ser humano, né, possui o cérebro, o ser humano possui um cérebro trino. Uma parte, a mais antiga, que é a reptiliana, outra parte é o cérebro límbico, que é o cérebro dos mamíferos. E aí tem o neocórtex, que é a parte mais pensante, né, que tem suas estratégias, enfim. Mas o cérebro límbico, ele é o cérebro comum a todos os mamíferos. E todos os mamíferos têm um comportamento de bando, que é diferente dos répteis que ficam sozinhos. Então, o ser humano é também um mamífero. E ele nasce muito frágil. Então, ele fica anos precisando ser cuidado. E nisso, ele está dentro de uma estrutura, seja tribal, seja familiar, onde ele está totalmente dependente. Ele precisa dos outros para sobreviver e para crescer. E, na verdade, ele vai pertencendo àquele grupo. E, ao longo da vida, principalmente, né, com o passar do tempo, assim, novos grupos vão sendo criados. Hoje a gente tem família, aí tem grupos da escola, tem grupos de amigos, trabalho, tem clubes, tem equipes variadas, seja de futebol. Então, a gente sempre está pertencendo a algum grupo. E, assim, palavras muito fortes são exclusão, rejeição, discriminação. São palavras que ferem, porque ferem de verdade são os fatos, são os sentimentos, são as situações. Então, o sentimento de pertencimento, ele é fundamental. Então, falando um pouquinho, bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Ângela Maria Lunques, servidora da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, lotada na Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento Humano. Eu faço parte do grupo dos Círculos de Conversas.
como autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelos longos e parcialmente brancos, né? Sou uma mulher cisgênero, lésbica, portanto, pertencente à letra L da sigla. Né? Uso óculos, agora eu estou usando óculos de armação azul e blusão vermelho, uma calça azul que não aparece na tela, né? Então, para falar um pouquinho de pertencimento, eu vou contar um pouquinho da minha experiência na justiça, na entrada da justiça, né? Que eu acho que essa questão do pertencimento na instituição é importante, só que, na verdade, ela não é separada da minha vida como um todo, da minha vida anterior. Eu entrei na justiça em 2014, em Erechim, né? E, na época, eu já me conheço como uma pessoa orientada, orientada sexualmente, digamos assim, com preferência por mulheres desde os meus 20 anos. Só que, na época, isso foi em 85, era outro cenário. No mundo, praticamente não se falava, assim, existia um filme ou outro filme a respeito, de uma forma muito velada, né? No cinema, não se falava muito. Existia CID ainda, né? Como homossexualismo era considerado doença, as pessoas eram perseguidas de alguma forma, não tinha toda uma questão. Então, assim, a questão da visibilidade era muito complexa, ainda mais dentro de uma família muito católica. Então, eu tive uma vida muito mais discreta, né? Mas fui falar com a minha mãe, consegui falar com a minha mãe depois de várias tentativas, quando eu já tinha 36 anos. Enfim, quando eu cheguei na justiça, eu já tinha 48, tinha toda uma rede de apoio. Porto Alegre já tinha, assim, a grande parte das pessoas, assim, sabiam da minha vida, compartilhavam comigo as suas vidas, né? Já tinha bastante abertura. Mas aí eu vou para o interior. Eu sou chamada para um concurso onde eu não conheço ninguém. Na verdade, conhecia uma pessoa na instituição, que era a Fernanda, que trabalhava na seção de desenvolvimento de ADH, e aí eu fui chamada para Erechim. Cheguei lá, fazia um ano que eu namorava já, a Renata, que hoje é minha esposa, e aí eu cheguei apresentando uma amiga, porque eu não dava conta de chegar num lugar onde eu não conhecia ninguém, e onde talvez um rótulo chegasse muito antes das pessoas me conhecerem. Então, e na verdade isso, mesmo na família, muitas vezes é algo que, ao mesmo tempo que tu não dá conta, isso com certeza por ter vivido situações onde eu sofri preconceito, onde eu me constrangi, e muitas vezes por perceber que o fato de eu simplesmente ser constrangia algumas pessoas. De ser como eu sou, constrangia algumas pessoas. Então, por proteção, cheguei, a Renata foi comigo, apresentando a Renata como minha amiga, né? E aí eu trabalhei em Erechim durante um ano. Eu tinha um colega que entrou um pouco depois de mim, para quem eu apresentei a Renata, a gente saía, até que o meu sogro, que morava em Passo Fundo, na cidade ao lado, veio a falecer. E aí eu odeio mentir, eu tinha que conversar com o meu chefe, porque eu precisava sair para ir para o velório, para dar apoio para a Renata, para dar apoio para a família. Aí eu sentei com o Rodrigo, que era o meu chefe, o Saja, e disse: olha, Rodrigo, até agora eu não te contei uma coisa, mas eu tenho uma namorada, não apenas tenho uma... Eu preciso sair hoje porque meu sogro faleceu. Tu não sabe que eu tenho sogro porque tu não sabe que eu tenho uma namorada, né? E, na verdade, ele me super acolheu. Ele foi um querido, ele me acolheu, né? E disse: bah, mas vai de uma vez, assim, a gente se dá muito bem até hoje, mas eu saí de Erechim com muito pouco, tendo falado para muito pouca gente ainda, né? E isso, mas essa situação de ter que segurar, de ter que falar, de chegar numa situação, para mim foi difícil, né? Aí eu resolvi que eu não queria mais não poder falar, e isso já repercutiu eu conversar mais com pessoas da minha família, e aos poucos e em seguida eu vim para Porto Alegre,
E, assim, aos poucos eu fui me autorizando a abrir mais, a não querer mais passar por certas situações, e, tipo assim, as pessoas que se resolvam com relação a mim, porque eu estou tranquila, eu estou resolvida. Eu não caigo mais em armários. Né? E eu vi um vídeo outro dia de uma pessoa dizendo que diariamente vai se saindo de armário. É o armário da família, é o armário do trabalho, é o armário de camadas e mais camadas. Eu achei muito interessante isso, né? E aí eu comecei a trabalhar eu comecei a integrar no início da pandemia o GT de Direitos Humanos, onde realmente eu fui me apropriando mais. Eu também estava integrando já o grupo dos círculos de conversa. Eu casei em 2019 também, convidei na época somente alguns colegas, mas a minha foto de casamento, a minha foto, os retratos na mesa, a minha foto de casamento, eu consegui postar nas redes sociais por provocação da Magali, né, do GT de Direitos Humanos, somente em 2021, 2 anos depois do casamento. Mas agora, tipo, para mim, assim, ó, é um ato político poder me colocar, porque assim, ó, todos nós precisamos de dignidade e nos sentir pertencendo a grupos, a instituições, a família, pertencendo da mesma forma que os demais, sendo quem somos, com dignidade, com amor, com respeito. Então, a princípio, eu queria dividir a minha história, né? Porque essa questão de pertencimento é fundamental, né? É importante a gente refletir sobre isso, porque quando a gente não consegue, por algum temor a preconceito, quando a gente não consegue falar de quem a gente é, quando a gente não consegue dividir, existe algo que está velado e que mantém um afastamento e que mantém uma certa solidão. As pessoas não conseguem estar juntas, não conseguem confiar. Então, poder tirar os véus e simplesmente viver quem se é, assim, ó, faz toda a diferença para um mundo mais pacífico e mais próspero, inclusive. Devolvo a palavra, Patrick. Nós falávamos hoje, né, sobre aquele mito, né, que se criou durante muitos anos, em que era possível separar a vida profissional da vida pessoal. Então, nós chegávamos na vida profissional e tudo que estava, né, enfim, ligado à nossa vida pessoal deveria ser esquecido, né? Então, felizmente, hoje, estamos lutando para que, né, possamos ser inteiros, né? Enfim, então eu passo a palavra agora para o Marlon, para nos trazer, além da sua história, também alguns avanços jurídicos tão importantes. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Eu vou começar, então, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem cis, gay, servidor público desde os meus 18 anos. Sou também um homem branco, tenho barba, cabelos castanho escuro. Eu estou com uma camisa rosa, como o Patrick já bem comentou. Atrás de mim, então, tem uma parede bege com um quadro com a Artemis, a deusa da justiça. E ao canto direito também nós temos as 3 bandeiras representando o Brasil, Santa Catarina e Blumenau. Falo aqui de Blumenau, então, trabalho como assessor na 3ª Vara Federal e também me reconheço, assim como o Patrick, na sigla a letra G, né? Como eu bem falei, um homem gay. Pegando um pouco da fala dos meus colegas, né, que trouxeram aí também essas experiências e de forma muito bem colocada, nós que somos LGBTQIA+, a gente não acorda todos os dias e chega na frente do espelho e fala: olha, eu sou gay, veja, uma bicha, olha, veja, uma lésbica. A gente assim entende porque, como um ato político, as nossas lutas elas precisam ser individualizadas, porque cada um de nós enfrenta um tipo de preconceito. A Ângela tem as intersecções com o machismo por ser mulher, eu, por ser homem, tenho certos privilégios por ser um homem e a sociedade ser pensada a partir desse sujeito universal, né? Então, essas intersecções, a gente individualizar cada sujeito, cada sujeita e cada sujeite, permite, então, a gente discutir e perceber, né, a realidade dessas populações
minorizadas. Mas será que não seriam todos iguais, né? Não nascemos todos em igualdade? Por que discutir direitos? Por que criar uma sigla tão longa, tanta letra? Como é que a gente vai aprender? É tanto T, uma hora é GLS, outra hora é LGBT, depois LGBTQIA+. Pois bem, a gente individualiza e a gente traz para discussões porque a gente entende que as nossas populações elas não são iguais. E além de nós não sermos iguais, nós termos cada um de nós suas particularidades, os nossos direitos também não são alcançados de formas igualitárias. O princípio da igualdade, né, trazer um pouco aqui para a nossa realidade jurídica, a Constituição Federal fala lá no artigo 5º, né, o Patrick trouxe no começo também da sua fala, tratar a todos com a igualdade e os desiguais com desigualdade na medida das suas diferenças. Esse princípio, o princípio da igualdade, ele reconhece, a partir do Constituinte de 88, que existem desigualdades nessa sociedade e que, para a gente efetivar, né, a igualdade material, além da formal, a gente precisa, então, de ações políticas, ações sociais, conscientização, discussões, como a gente está fazendo hoje aqui, né, num ato de letramento, de conscientização sobre uma temática que é tão rica. E por que, então, a gente discute e por que não há igualdade? Quando a gente olha os dados são muito reveladores. Hoje, no Brasil, 2023, morre uma pessoa LGBTQIA+, por dia, vítima não da violência, da desigualdade, vítima tão somente do fato de ser dissidente, de ser uma pessoa não hetero-cis normativa. E quando a gente olha esses dados a partir das perspectivas das transgeneidades, ou seja, das pessoas trans, esses dados são ainda mais alarmantes, porque o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, ao passo que é também o país que mais consome pornografia transexual no mundo. Então, o desejo e o ódio e a repressão caminham juntos. E a gente pensar o princípio da igualdade pressupõe também a gente colocar a luz sobre essas realidades. Realidades que mostram que a expectativa de vida média de uma mulher trans no Brasil é de apenas 30 anos, enquanto que de uma pessoa heterocis, uma mulher heterocis, é de 75 anos, né, que é a expectativa média do brasileiro hoje em 2023. Então, a gente estar nesse lugar, no Poder Judiciário, é também a gente perceber que, apesar dos avanços, né, lembrar que o Judiciário nos últimos anos foi, né, a instituição, a gente pensava o Judiciário como uma grande instituição, foi o poder que levou a cabo diversos avanços de direitos. Nós tivemos aí, mais recentemente, a criminalização da homotransfobia, nós tivemos o reconhecimento da equidade entre casais homoafetivos e casais heterossexuais, né? A Ângela falou ali que ela casou com a sua esposa, isso há pouco tempo atrás não era possível. Então, o Poder Judiciário, via STF, via SNJ, vem, então, atuando de forma a garantizar direitos dessas populações marginalizadas. E mais do que isso, o Poder Judiciário vem também reconhecendo, né, depois de 10 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, que gênero vem instituir, né, vem reconhecer que gênero é sim uma construção social e que a partir dessa constituição de papéis de gênero, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser hétero, fazendo alusão ao que a gente conhece com aqueles sujeitos que foram tidos como universais, né? O que é ser universal? É ser um homem branco e hétero, né? O famoso sujeito de direito. E aqueles que não se enquadram nessa cisnormatividade sofrem preconceito, sofrem ofensivas a direitos, são marginalizados. E outro dado que é importante a gente resgatar a partir da instituição do protocolo com perspectiva de gênero é que esse protocolo ele vem reconhecer a desigualdade de gênero existente na nossa sociedade. É impossível a gente falar de homofobia, transfobia, se a gente falar de machismo, se a gente falar de misoginia, porque a partir dessa criação de sujeitos tidos como universais, as mulheres sofrem preconceito, as mulheres sofrem com a misoginia, né? Milhões de mulheres são agredidas todos os anos, vítimas de violência doméstica, e isso nos leva a uma outra reflexão,
Não existe a gente pensar direitos humanos, não existe a gente pensar a constituição de direitos da comunidade LGBTQIA+, sem pensarmos em interseccionalidades. E por que pensarmos em interseccionalidades? Porque justamente a partir dessa constituição daqueles que são tidos como universais, quem não é universal, ou quão menos universal você é, mais opressão você sofre. Então, eu como um homem branco, cis, eu sofro homofobia. Agora, se eu fosse um homem, né, talvez mais feminilizado, menos feminilizado, dependendo de como eu me reconhecer das performances de gênero, e negro, eu sofreria infinitamente mais preconceitos. E, além disso, a gente reconhecer que o racismo, ele é, sim, parte constitutiva da nossa sociedade brasileira. É a partir do racismo que a gente cria na sociedade brasileira uma hierarquização drástica de sujeitos, né? O homem branco, por muito tempo, foi o único detentor de direitos no Estado brasileiro, e os homens, mulheres, pessoas negras eram tidas como semoventes, como objetos, como sujeitos, nem sujeitos, né? Como seres a serviço, então, da escravidão. E a gente pensar que a nossa sociedade brasileira ela se constitui a partir da marginalização, da escravidão, da servidão das populações afro-brasileiras e dos povos originários, calcadas em genocídios, em perseguições, em massacres, é a gente reconhecer que a nossa história ela ainda se faz presente na nossa sociedade. Nós tivemos 4/5 da nossa história em um período de escravidão. E aí o Poder Judiciário reconhecer que é necessário a gente estudar interseccionalidades, é o Poder Judiciário reconhecer que ainda hoje existem disparidades de direitos. E não basta a instituição de dispositivos legais, precisamos falar de letramento. Exemplo da Lei Maria da Penha. Nós tivemos a instituição da Lei Maria da Penha, mas a violência doméstica não diminuiu. E não diminuiu por quê? Porque não basta a gente dizer, olha, existe violência doméstica. A gente precisa atacar as estruturas. E quais são essas estruturas? As opressões estruturais. Então nós temos o machismo, nós temos a misoginia, nós temos o racismo, a homotransfobia, que são estruturas da nossa sociedade brasileira. Enquanto a gente não falar dessas estruturas, a gente não reconhecer que essas estruturas são excludentes, a gente vai manter o status quo. E qual é esse status quo? O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, o Brasil é o país que violenta mais de 20 milhões de mulheres por ano, o Brasil é um país... Santa Catarina, falando aqui de Santa Catarina é o estado com o maior número de denúncias por injúrias raciais no país inteiro. E isso faz com que a gente se debruce sobre uma realidade que está posta. E teorias como, por exemplo, a ideologia de gênero, que na verdade é uma teoria antigênero, porque ela serve, se não, à manutenção do status quo, ou, né, quando a gente pensa a pauta étnico-racial, teorias como a falsa democracia racial, ela nos coloca numa postura de negligentes, de omisso a realidades de extremas opressões. Então, o colega lembrou também o capacitismo, né? A gente pensar que há pouco tempo atrás nós tínhamos campos de concentração naturalizados na sociedade brasileira, né? Os manicômios eram um verdadeiro depósito de pessoas em que aqueles tidos como dissidentes, mães solteiras, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que a sociedade não queria lidar, eram depositados nesses lugares para serem mortos, para morrerem à mercê de um destino que a gente sabe, que hoje a história nos revela, que era a morte. Então isso não foi na Alemanha nazista, isso foi aqui no Brasil, Barbacena, Minas Gerais, São Paulo, né, Porto Alegre. E isso faz com que a gente reflita sobre esse passado recente e também nos posicione quanto operadores do direito, quanto membros de organizações de justiça. E por que mais do que reconhecer a nossa história e linkar ela com o presente é importante? Porque a gente precisa, mais do que isso, entender e reconhecer ela. É a gente reconhecer, e aí a gente chama isso de letramento.
né? Alfabetização de gênero, alfabetização étnico-racial, alfabetização sobre a pauta de sexualidade. O Patrick trouxe aqui, né, toda a sigla, isso é alfabetização. A gente estava aprendendo o abecedário, a gente está aqui aprendendo o abecedário da sigla, né? Porque essas pessoas existem, a gente querendo ou não, concordando ou não, né? As travestis hoje, né, são jogadas à prostituição, 90% delas estão lá porque não encontram outras formas de trabalho. Essa é uma realidade posta que o Poder Judiciário tem que lidar, né? Pessoas em situação de rua, né? A gente tem aí esse preconceito de classe, a gente tem que lidar. E essas opressões, quando elas negadas, seja por omissão ou mesmo estratégias acomodadoras, a gente deixa de se valer da nossa função constitucional, que é a promoção da justiça. E aí o letramento entra nessa realidade como forma principal de a gente reconhecer que nós estamos numa sociedade que ela é calcada estruturalmente em desigualdades, e mais do que isso, que nós, como atores do sistema de justiça, temos um compromisso com o texto constitucional, com o artigo 5º da Constituição, que fala do princípio da igualdade, e também com o princípio da antidiscriminação, de a gente entender essas realidades. E o que me chama a atenção é que a gente tem uma tendência, né, talvez a minha experiência, fiz uma universidade privada, mas a minha impressão que eu tenho da formação jurídica, da formação em direito hoje no nosso país, é que a gente tem um enfoque muito forte no direito formal, né? Quando teve a troca ali, a alteração do Código Civil, do Código Processual Civil, não faltaram livros, palestras, conferências, eventos, e muitos hoje dos dispositivos do Código Processual Civil nem sequer são aplicados, mas existiu todo um esforço para que a gente entendesse as novas regras processuais do direito brasileiro. E por que a gente não vislumbra isso quando a gente tem, por exemplo, o dispositivo que criou o tipo penal de homotransfobia? Alguém teve aí uma palestra que explicasse o que é homotransfobia? Eu não tive. Então, a gente percebe que a gente tem que sim avançar e que é papel de nós, instituições de justiça, nos letrarmos para também atuarmos para letrar todas as outras instituições. Porque a gente corre risco de chegar, por exemplo, uma pessoa trans lá no balcão de uma delegacia para denunciar um crime de transfobia e o agente que estiver ali de segurança, ele vai olhar e vai dizer, não sei nem o que é trans, quem dera o que é transfobia. Né? Então, não basta existir o dispositivo legal. A gente precisa entender, né, se existe o crime de homotransfobia, a gente precisa entender o que é homossexualidade, o que é transexualidade, o que é ser trans, o que é ser não binário, o que é ser queer, o que é ser lésbica. Ai, Marlon, mas vocês já estão aí, o Patrick, a Ângela, vocês já militam, já falam, já são ativistas. Para que nós vamos nos preocupar? Porque a gente está falando de instituição de justiça, a gente está falando de promoção de direitos, e todos nós somos pessoas, partes de um sistema de justiça, e mais, nós somos pagos pela sociedade brasileira. Os gays pagam o nosso salário, as transexuais pagam o nosso salário, as pessoas queers pagam o nosso salário, mais de 60% hoje da economia brasileira advém de pessoas negras. Então, essas pessoas é que bancam a nossa instituição, e essas pessoas também são sujeitos de direitos. Por mais que a construção da nossa sociedade caminhe inverso, precisamos reconhecer, então, que está na hora de a gente assumir compromissos. Esses compromissos advêm do nosso real interesse pela construção de pontes e pontes de igualdade. E acho que eu encerro a minha fala. Se você tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito importante, pessoal. Os comentários de vocês no chat são muito bem-vindos para nós. E, nesse sentido, o Marlon enfatizou tanto a questão do letramento. Hoje nós falávamos que uma palavra que nos incomoda bastante, enquanto pertencentes à sigla, é opção, né? Quem, em sã consciência, embora nós tenhamos uma certa fluidez maior dentro da sigla hoje, mas quem, em sã consciência, opta por sofrer bullying desde que entra na escola, em ser alvo de piadas na rua, muitas vezes receber objetos, né? Porque as pessoas jogam objetos por janela quando vem uma pessoa homossexual passando, por exemplo. Então, uma das palavras que mais nos incomoda dentro dessa perspectiva de letramento é a palavra opção, né? Quando nós falamos em ser gay, em ser lésbica, enfim, nós falamos em orientação
sexual, isso é muito importante. E aí, nessa perspectiva de pertencimento, quero falar um pouco sobre a minha história na Justiça Federal, porque eu faço parte do interior, né? Então, eu fui nomeado primeiramente em Palmeira das Missões, e hoje eu sou lotado em Cruz Alta, e eu digo que eu sou um privilegiado, porque antes de mim vieram outras pessoas que ocuparam espaço. Então, tanto em Palmeira quanto em Cruz Alta, se eu quisesse, resgatando aqui a nossa colega Magali, eu poderia levar o porta-retrato e colocar lá na minha mesa. Só falta o segundo elemento, né? É só o que está faltando, o porta-retrato está pronto. Então, mesmo estando no interior, né, nós temos, eu me sinto extremamente acolhido no meu ambiente de trabalho. Mas também escuto algumas falas que mostram, às vezes, o não letramento, às vezes, né, realmente, o quanto as pessoas têm preconceitos e não sabem lidar com eles, porque todos nós temos. Então, nada sobre nós sem nós estamos aqui sem pessoas trans, está se falando tanto em pessoas com deficiência, né, a noção, né, do anticapacitismo, nada sobre nós sem nós, que nós trazemos para cá também. Então, o que eu vi um dia, né, numa fala de colega, é que vou me declarar uma pessoa trans para eu me aposentar mais cedo. E aí, outro dia eu vi de uma colega também, eu tenho um filho trans e eu tenho medo que ele não chegue aos 30 anos de vida, que o Marlon falou aqui, a expectativa de vida das pessoas trans é muito, muito baixa, né? Muito pequena. Então, isso mostra que sim, né, no nosso ambiente nós temos muito preconceito e que cabe a nós intervir, né, no sentido de levar o esclarecimento, né, para que as pessoas possam entender que não é um privilégio fazer parte da sigla, muito pelo contrário. E nesse sentido eu queria comentar que uma decepção que eu tive na Justiça Federal, que felizmente agora foi superada, foi quando se anunciou lá na nossa intranet a possibilidade de se autodeclarar quanto a gênero no CRH, né? No nosso sistema de recursos humanos, que hoje é utilizado por todo o judiciário brasileiro, está nessa tramitação aí, né, para ser utilizado por todo o judiciário federal brasileiro. Então, houve todo um marketing, né, lá pela intranet, e aí quando eu fui lá preencher a minha autodeclaração, a opção era cisgênero, ou seja, biologia e gênero sincronizados, ou transgênero. Né? E aí eu falei para o pessoal, só isso, eu quero declarar lá a minha orientação sexual. Né? E aí ontem, preparando aqui a nossa conversa, eis que eu entro lá no nosso SER, e ele está agora plenamente habilitado para receber de verdade uma autodeclaração de gênero, de raça, de diversidades, né? Inclusive questões ligadas à deficiência. Então, não saiu na intra, né, pessoal? Ainda a notícia, mas há um trabalho aqui que foi feito pelo Grupo de Trabalho para Ações em Direitos Humanos, com muitas parcerias, né? Enfim, e hoje nós podemos dizer quem nós somos, porque não somos apenas números, mas números são fundamentais. As políticas públicas são pensadas a partir de números. Então, eu dizia hoje, temos alguma pessoa trans na Justiça Federal? E aí o Marlon dizia, quem sabe agora, com a possibilidade de autodeclaração, nós possamos ter essa informação. Então, aí eu passo a palavra para a Ângela, se quiser falar um pouquinho, ou o Marlon também, sobre a questão do nome social e desse trabalho para chegar às adaptações do SER. Então, o uso de nome social ele foi regulamentado, né, em todo o âmbito da administração pública federal, foi uma lei ainda da época do governo Dilma. As instituições, então, foram se adaptando, algumas demoraram mais, outras menos para incorporar. Hoje existe um grande desafio, que é levar essa legislação para o âmbito estadual e municipal. Então, hoje, pensar, por exemplo, uma escola em que uma criança, existem crianças trans, a criança ela ainda não tem regulamentado o direito dela para que a escola a nível fundamental, né, que é administrada pela prefeitura ou, enfim, escolas particulares, elas venham, então, a ter o direito delas ao uso do nome ao qual elas se identificam.
Eu acho que meu vídeo deu uma travada, eu vou desligar e ligar de novo. Agora foi. Patrick, mais do que a aplicação, né, a incorporação do uso do nome social e de critérios de autodeclaração no uso dos nossos sistemas, hoje já se discute essa aplicação no SEI, no sistema, então, de processos administrativos, né, os sistemas administrativos. E é importante a gente falar do SEI, porque ele hoje até essa semana foi vinculado, que houve uma cooperação entre o governo federal e o TRF4 para ampliar o uso desse sistema em todo o país. Então, percebamos a dimensão, né, de resultados positivos que a gente vai ter com a aplicação, né, da autodeclaração, de critérios de autodeclaração dentro desse sistema. Então, teremos cartórios, teremos muitas vezes prefeituras e outros órgãos estatais que, apesar de não abrangidos pela essa legislação, vão passar a usar um sistema que foi desenvolvido por um órgão que sim está abrangido por essa legislação. Então, o governo federal agora sinalizou essa amplificação, né, do sistema, e a gente fica também tanto quanto otimistas, porque a gente pensar um Brasil que não mensura a sua diversidade, é um Brasil também que ignora a realidade. Na pandemia, a gente teve isso muito claro, né? A gente tinha um governo que ele ocultou dados, a gente teve uma gestão que ela não se preocupou nem com veio tardio a aplicação do censo pelo IBGE, porque se não existem dados, aquela realidade não existe. Então, como é que eu vou saber quem foram as pessoas que mais foram vitimadas pela pandemia? E estudos cruzados mostram que foi a população que historicamente é massacrada no nosso país, que são as populações negras e periféricas, em especial mulheres negras, né, aí as intersecções novamente, se não existem dados sobre isso, porque o SUS não incorporava essa informação. Né, no SUS, no Sistema Único de Saúde, ainda está se desenvolvendo a autodeclaração de critérios étnico-raciais, né, ser ou não uma pessoa com deficiência, como essa pessoa se declara em relação à sua performance de gênero. E isso tudo, então, são desafios, e aí é importante o Poder Judiciário ser alguma referência nesse momento, né, ser essa referência de uma instituição que está desenvolvendo métricas, está desenvolvendo formas de contemplar e, mais do que isso, tornar a possibilidade de existência dessas pessoas. Porque, por exemplo, vamos organizar um encontro de servidores negros do Poder Judiciário. Como saber quem são os servidores negros do Poder Judiciário se a própria instituição desconhece? Né? Então, a gente faz o concurso lá a gente se autodeclara, mas a partir dali, como que a instituição acompanha a diversidade do seu quadro de servidores? Né? Ou a gente pode pensar isso também para a questão processual, mas essa é uma discussão mais para além. Então, eu acho que é, sim, um passo importante. Eu acho, assim, que, né, falando aí do CRH, falando aí do SEI, são conquistas muito importantes e a gente tem, sim, muito a avançar. Eu vou passar a palavra agora para a Ângela, fazer um convite muito especial. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, mas vou pedir para a Ângela fazer um convite para todos vocês para a gente seguir juntos mais à frente, no 4 de julho. Então, pessoal, em 4 de julho teremos mais um evento, né, sobre a visibilidade LGBTQIA+PN, né, que tá, até a gente se atrapalha e tropeça de vez em quando, porque é dinâmica a sigla, né? Teremos o Conversas Necessárias, que é o círculo de conversas para tratar da temática, né, que a chamada é Retratos na Mesa. Então, teremos um círculo pela manhã, das 9 às 11, e outro à tarde, das 16 às 18. Então, está na Intra e a gente tem divulgado por vários meios, vários canais, a inscrição. Inscrevam-se, e a gente espera vocês lá para poder falar um pouco, ampliar um pouco o assunto, a reflexão. Então, nos encaminhando aqui para o fecho, eu gostaria de trazer para vocês uma pergunta, que ela não é minha, ela é casualmente de uma jornalista chamada Cláudia Werneck,
que nas horas vagas eu digo que ela é a mãe da Tata Werneck, né? Mas ela é uma jornalista premiadíssima pelo mundo. Ela tem um livro que se chama Quem Cabe no Seu Todos? Isso é uma pergunta. E ela traz várias alternativas. E nós vemos muito todos, né? Já tivemos até uma chamada que era Brasil, país de todos. O Marlon falou sobre o artigo 5º, sobre igualdade. Todos são iguais perante a lei. Lá no artigo 205, a educação é um direito de todos. Mas quem cabe no seu todos? Então, se alguém fica de fora, a palavra todos, ela não está sendo aplicada no seu real sentido. E aí, a fim de finalizar aqui, eu trago as palavras do Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, em que ele vai dizer, eu, no momento não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era quando eu me levantei hoje de manhã, muito cedo para a nossa reunião aqui, né, pessoal? Mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. E é justamente isso, né, gente? Nós estamos estudando, estamos nos letrando, porque nós mudamos, as pessoas mudam, as pessoas são diferentes. E é isso que faz, né, sermos tão ricos, né? E destaco o nosso título aqui, o pertencimento na diversidade. Nós tivemos alguns recuos, né? Mas particularmente eu acredito que esses recuos foram para que nós possamos tomar aquele impulso para avançar. E acredito que, assim como eu, os colegas também pensam nesse sentido, vai melhorar. Vai melhorar. E aí, então, eu deixo aqui, né, o agradecimento a todos vocês que estiveram conosco, a Ângela e o Marlon por dividir esse espaço aqui comigo, e peço para a nossa assessoria, o nosso apoio, colocar, né, aquela nossa música, mas antes passo a palavra para o Marlon e para a Ângela fazerem a sua despedida. Pessoal, como disse o Patrick, só temos a agradecer pelo apoio e pelas mensagens todas, por estarem aqui com a gente, por nos ouvirem, por serem aliados, por virem aqui buscar reflexão, buscar nos ouvir, né? E assim, e serem multiplicadores de alguma forma, né? Então, só a agradecer. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Patrick. Obrigado, Ângela, as Cláudias, que estiveram aqui com a gente, auxiliando, né, ali na parte técnica do evento. E agradecer a todos os presentes, né? Eu acho que nossas existências perpassam construções coletivas, né? A união de movimentos de mulheres, movimentos negros, movimentos LGBTQIA+, né? Assim, de pensar uma sociedade livre, né? De desigualdade de gênero, de raça, de sexualidade, de classe, né, muitas vezes que não estão só na sociedade, mas dentro das nossas instituições também, ele passa também esses letramentos, esses momentos de conversa e construções coletivas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos, então, com o vídeo de encerramento. Obrigado, pessoal. Ficamos, então, por aqui com essa esperança de dias melhores. Com certeza vai melhorar.